Saiu um estudo recente numa universidade do Reino Unido onde fala que a pessoa, quanto mais insegura você se sente nesse fim de relacionamento, mais tempo as memórias negativas elas permanecem aí dentro da tua mente e isso fica impedindo a otimização. O que eu quero dizer com isso? Que isso impede o teu cérebro de suavizar e atenuar essas memórias ruins que o fim do relacionamento deixou. Por quê? Porque o teu sistema emocional ele já está debilitado, o teu sistema emocional ele está enfraquecido. E aí, em vez de o teu cérebro usar essa energia para tentar suavizar essas memórias, para amenizar e otimizar essa memória ruim, acontece o contrário, né? Você não tem recurso, o teu cérebro ele não tá com o teu inconsciente, o teu cérebro ele não tá com os recursos ativados no momento. E aí o que acontece? Você não consegue processar essa memória ruim. Por isso que é tão importante você entender que a chave para você superar esse fim de relacionamento, a chave para você conseguir de fato parar de pensar no teu ex e relembrar desse fim de relacionamento o tempo todo, tá muito nisso que eu falei agora, de você primeiro estabilizar o teu emocional e aí depois conseguir trabalhar essas memórias ruins. E aí, o segundo relato que vocês me falam é o seguinte: Andressa, minha cabeça tá assim. Um dia eu tô lembrando das coisas boas que eu vivi com ele, no dia seguinte eu tô lembrando das coisas ruins, do sofrimento, do abandono que ele me fez passar. Acontece isso com vocês também? De você muitas vezes lembrar das coisas boas e no momento seguinte lembrar com raiva dos momentos ruins que vocês viveram juntos? Tem essa dualidade? Acontece isso aí dentro da tua mente? Aí a gente precisa entender que existe no nosso cérebro uma partezinha bem importante que gerencia as nossas memórias, tá? Dentro da nossa estrutura, tá? E aí, existem diferentes tipos de memórias que ficam armazenadas na tua mente. Eu preciso te dizer que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, quem define como vai ser armazenado isso na tua mente é você. Poxa, Andressa, como assim? Cientificamente, tá? Cientificamente, a tua mente ela não sabe distinguir se aquela memória que você tá tendo ela é uma memória boa ou uma memória ruim, tá? Quem faz essa interpretação, quem faz essa distinção somos nós. Como? A partir do momento que a gente registra uma interpretação. Ou seja, você que vai decidir como é que você quer armazenar essa informação na tua mente. Se você quer armazenar aquela informação do fim do relacionamento como algo bom ou como algo ruim. A maioria de vocês, quando a gente fala de dor e sofrimento, armazena realmente essa carga toda pesada, essa carga muitas vezes amarrada de dor, de tristeza, de raiva. E aí, pra você entender tudo que eu tô falando, né? Existem pessoas que muitas vezes passam por uma briga, um desentendimento, ou o colega de trabalho fez algo ruim contra você, e aí você fica com essa carga emocional registrada a tua vida inteira. Existem pessoas que ficam estendendo essa memória ruim pro resto da vida. Vão morrer lembrando que o fulaninho me passou a perna, o fulaninho fez isso comigo. Vocês são esse tipo de mulher que fica com essa carga emocional, essa memória daquele dia, daquela situação por muito tempo? E aí a gente precisa entender que essa memória, ela ficou ali dessa forma depois desse fim de relacionamento, porque você registrou ela como a interpretação de algo muito ruim. Porque, como eu falei antes, tá? A tua mente, ela vai armazenar esse fim de relacionamento com uma carga traumática. Em outras palavras, quando você não consegue tirar a tua cabeça do teu ex, você não consegue parar de pensar nele mesmo sabendo que ele te faz sofrer, é porque aquela carga negativa que você registrou daquele fim de relacionamento, ela é muito maior do que a positiva. É por isso que você tá todo o tempo lembrando dele, por isso que você não consegue parar de pensar, mesmo sabendo que as coisas que ele fez não foram legais. Vamos fazer um exercício de reflexão aqui. Concorda comigo que se você tivesse armazenado só as coisas boas na tua mente depois desse fim de relacionamento e você tivesse limpado toda a carga de raiva, toda a carga de mágoa, de ressentimento, de injustiça, a dor da traição, hoje a tua mente,
A tua mente e o teu emocional, eles estariam descarregados, eles estariam muito mais limpos, muito mais leves para funcionar da forma correta e fazer com que assim você tenha muito mais consciência e fique muito mais fácil você conseguir superar? Concorda que se você tivesse bem centrada no eixo, as coisas seriam mais fáceis e aí você não viveria sempre essa dor e ficaria remoendo essas memórias? Como eu falei antes, o fenômeno inconsciente que acontece, que é natural de todo ser humano, quando acontece o fim de relacionamento, acontece ao contrário. Normalmente na tua vida você passa por uma situação ruim, mas o que sobressai é a coisa boa. No fim do relacionamento, como você armazena uma carga emocional traumática, acontece o efeito contrário. E aí você me fala assim, mas Andressa, eu tô presa na memória boa. Eu não tô presa na memória ruim, não, tá? Eu tô presa na memória boa, eu tô presa na história que eu e meu ex vivemos, eu tô presa nos planos que a gente fez junto. Eu tô realmente revivendo isso tudo. Eu não tô pensando só na carga ruim, eu tô pensando nas coisas boas, naquilo que eu perdi, na falta. Eu tô presa nessa parte. E aí, se você tá presa nas memórias boas que você viveu com o teu ex, a gente precisa entender um segundo ponto. Quando você fica alimentando essas memórias boas, quando você fica alimentando essas histórias que vocês viveram juntos, as datas comemorativas, o aniversário dos teus filhos, o pedido do namoro, o casamento, quando você fica relembrando isso, o que acontece? Você fica alimentando uma oportunidade. Só que isso não vai acontecer. O que eu quero dizer? Que você fica reforçando esse passado, essa história que você gostaria de continuar vivendo. E aí, a tua mente, presta atenção agora, a tua mente, ela não sabe distinguir se aquela experiência que você está vivendo, ela é real ou ela é imaginada. A tua mente, quando você fica revivendo essa história, você não consegue ter uma distinção se aquela experiência ela é algo real ou ela é algo imaginada. Por quê? A tua mente ela tem um recurso muito sábio que é te trazer a maior riqueza de detalhes possíveis das coisas. Então, a forma de processar as coisas no mundo, né, no mundo físico, no mundo real que você vive, o que acontece? Você olha para as coisas e você registra uma imagem, você registra uma interpretação. Na tua mente, a forma de processamento é exatamente dessa mesma forma. Por isso que quando eu falo para você imaginar alguma coisa que aconteceu lá no teu passado, uma coisa muito boa, o nascimento dos teus filhos, por exemplo, se eu pedir para você fechar os olhos, você vai conseguir imaginar isso com uma riqueza de detalhes muito grandes, porque essa forma de enxergar, de interpretar essa imagem é que passa na tua mente. E aí, o que eu quero te dizer? Quando você tá presa, pensando muito no teu ex, quando você fica imaginando muito essa história, como a tua mente ela não consegue distinguir se é uma coisa que eu estou vivendo no meu momento presente ou se é uma coisa que eu estou imaginando, você fica revivendo essa história o tempo todo, você fica revivendo esses episódios o tempo todo. E é por isso que hoje você não consegue simplesmente esquecer.